Quando você escuta a palavra idolatria, é provável que na sua cabeça venha uma imagem parecida com essa que a gente acabou de ler, de pessoas curvadas, provavelmente diante de uma divindade, um objeto inanimado, provavelmente uma imagem de um deus de madeira, de barro, de cerâmica, ou, como nesse caso aqui, um bezerro de ouro. Deixa eu contextualizar vocês sobre esse momento aqui. Isso aconteceu 3.500 anos atrás, logo depois que o povo de Israel tinha sido milagrosamente liberto por Deus da escravidão lá do Egito. O Senhor, através da vida de Moisés, agiu para que aquele povo fosse liberto das garras de Faraó depois de anos de escravidão. Na sequência, depois desse milagre do Senhor, o Senhor resolveu se comunicar com aquele povo, expressando a sua vontade. Naquele momento, você sabe que Deus expressou sua vontade através da lei. E o povo não só estava ciente da lei que o Senhor acabara de decretar, como também disse, olha, tudo que o Senhor disser, assim nós faremos. O livro de Êxodo registra pelo menos 2 passagens em que o povo de Israel diz, inclusive em uníssono, que assim como o Senhor quer, assim nós faremos. Isso está em Êxodo 19 e Êxodo 24. Mas mesmo com esse compromisso assumido espontaneamente, mesmo com esse compromisso unânime, a infidelidade do povo não demorou para acontecer. Inclusive, no verso 8, o próprio Deus diz, muito depressa esse povo se desviou daquilo que eu ordenei. Quando a gente lê esse relato, é natural que a gente fique meio, até quase que indignado, com a revolta, com a insubordinação de um povo que acabou de ser liberto pelo Senhor e agora, de maneira totalmente ingrata, de maneira totalmente rebelde mesmo, resolve criar um Deus falso para substituir o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, que tinha libertado aquele povo. Eu quero lhe mostrar hoje, pelo menos nessa parte introdutória aqui do sermão, que essa tendência de substituir o Deus verdadeiro por deuses falsos, essa tendência permanece viva no meu e no seu coração. 3.500 anos se passaram e o nosso coração continua sendo uma fábrica de ídolos. Vamos lá. Se naquele tempo era comum a adoração a bezerros de ouro, a objetos inanimados, hoje nós temos outros ídolos. Hoje nós temos outros tipos, talvez até mais sutis, talvez até mais perigosos do que aqueles que eram cultuados 3.500 anos atrás. Na verdade, cada cultura tem um conjunto próprio de ídolos. Cada geração tem ídolos que são peculiares. É claro que alguns parecem que são mais constantes, são mais permanentes. O dinheiro, por exemplo, parece que tem uma tendência atemporal de se transformar em ídolo no coração humano. O dinheiro parece que era ídolo no coração humano há 3.000 anos atrás e continua sendo hoje. E se esse mundo for mundo por mais 1.000 anos, provavelmente daqui a 1.000 anos o dinheiro ainda vai continuar tendo essa predisposição de tomar o lugar de Deus no coração humano. Hoje, se você não frequenta templos pagãos de adoração a deuses pagãos, talvez você possa reconhecer junto comigo que os grandes centros comerciais, os grandes prédios comerciais se transformaram, na verdade, em verdadeiros templos de adoração a esse Deus dinheiro. E nesses cultos de adoração ao dinheiro, nesses grandes centros, vale tudo ou quase tudo. E Deus não é normalmente lembrado. Mas eu quero citar outro caso. A beleza, o cuidado com o corpo, o cuidado com a aparência, isso também hoje em dia parece que tem a tendência de tomar o coração humano, substituindo Deus. Parece que tem a tendência de criar e de ser ídolo. Talvez você hoje não adore a deusa grega da beleza, a Afrodite, mas no seu coração talvez o corpo perfeito, talvez seja um ídolo. Eu poderia aqui citar milhares de exemplos, mas eu quero mostrar para você que até coisas boas podem virar ídolos no nosso coração. O Timothy Keller tem um livro sobre idolatria chamado Deuses Falsos.
Nesse livro, ele arrisca até dizer que, na verdade, grande parte dos ídolos, a maior parte dos ídolos que formamos no nosso coração, são em si mesmo coisas boas. O problema normalmente não está com a pessoa idolatrada ou com a coisa idolatrada. O problema está dentro de mim. Porque, o dinheiro. Eu acabei de falar que o dinheiro tem uma predisposição enorme de se transformar num ídolo. O dinheiro em si não é ruim. Todos nós precisamos de dinheiro. E acredito que a grande parte de nós, de certa maneira, luta para ter um pouquinho mais de dinheiro, para ter um pouquinho mais de folga, para dar um conforto melhor para a família, não tem problema. A Bíblia não condena o dinheiro. O que a Bíblia condena, lá em 1 Timóteo, é o amor ao dinheiro. O dinheiro em si é uma coisa boa, necessária, é útil. O problema é quando ele toma o lugar de Deus no meu coração. Mas eu posso falar também, na abordagem um pouco mais prática, sobre os seus filhos. Os seus filhos têm a tendência de se transformarem em deuses no seu coração. Posso falar do seu marido ou da sua esposa. Talvez eles tenham se transformado em deuses no seu coração, em ídolo no seu coração. Talvez eles tomaram o lugar de Deus aí dentro do seu coração. Bom, resumindo tudo, o problema não é necessariamente a coisa, a pessoa ou a situação idolatrada. O problema é sempre o meu coração. E aí vale aquela frase famosa do John Stott que diz: o problema do coração humano é o problema do coração humano. Deixa eu simplificar. O coração do problema é o problema do coração. O cerne da questão, o problema mais grave é que o meu coração tem essa tendência de ser insubordinado, de substituir Deus. O problema de tudo está aqui dentro de mim. E daí nasce a explicação do sermão de hoje. É de João Calvino a frase famosa que diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Mas então, de repente, você pode considerar que até o seu time de futebol, eventualmente, pode... O bom é que quem, como eu, torce pelo Vasco, não tem nenhuma dificuldade, porque realmente aquilo ali está difícil de virar um ídolo. Aliás, ainda bem, Derinho, que é vascaíno como eu, que eu não sou sócio. Talvez eu sugerisse lá, vamos transformar num museu? Acho que é mais digno. Mas então, qualquer coisa, inclusive coisas boas, se transformam em ídolo no nosso coração. Essa abordagem sobre o ídolo nascer dentro do coração humano, ela não é nova. Luan, eu acho que não está conseguindo projetar ainda, né? Eu tinha pedido para dar. Ezequiel, capítulo 14, Deus está falando por meio do profeta, e ele diz o seguinte, filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações, e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? O verso 4, o Senhor prossegue por meio do profeta. Ora, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. O ídolo nasce sempre no meu coração e no seu coração. O próprio Cristo, sem se referir expressamente à idolatria, ele disse, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. A essa altura, eu acho que já ficou claro para você que a idolatria é um conceito muito mais amplo do que a adoração a imagens, a objetos. Idolatria é muito mais do que o bezerro de ouro. É muito mais do que a estátua do livro de Daniel. É muito mais do que aqueles terafins que Raquel roubou do seu pai Labão. Lembra que Raquel levou uns terafins escondidos? É muito mais do que isso. Eu acho que você já está entendendo, já deve ter compreendido que a idolatria é muito sutil, é progressiva e é silenciosa, acontece aqui dentro do nosso coração. Mas me deixe ajudar você. Pode ser que você esteja fazendo nesse momento um exercício de verificar. Será que eu tenho algum ídolo aqui dentro de mim? Será que no meu coração eu estou substituindo o verdadeiro Deus por um Deus falso? Deixa eu ajudar você com uma abordagem do Timothy Keller nesse livro Deuses Falsos. Ele diz que a identificação de um ídolo pode ser feita por um juízo mental de eliminação. Ele diz que quando você perde uma coisa de que você gosta, você pode ter dois sentimentos. Um é a tristeza, o outro é o desespero. A tristeza acontece quando você perde uma coisa boa dentre outras coisas boas. Já o desespero
ele acontece quando você perde uma coisa que o seu coração considera como suprema. Uma coisa para a qual o seu coração deu um valor absoluto. A tristeza, ela é consolável. Se eu, por exemplo, perdi o meu emprego, o meu trabalho, eu posso me consolar, por exemplo, com a minha família. Mas se eu perco uma coisa que, para mim, tem valor supremo, aí eu entro em desespero. E nesse contexto, o desespero é inconsolável. Você não tem como consolar alguém que perdeu algo que considera supremo. Você não tem como consolar uma pessoa que perdeu alguém que considera que é o motivo da sua existência. Aí talvez você possa fazer esse juízo. O que é que, se você perdesse, qual é a coisa, qual é a pessoa, qual é a circunstância que, se você perdesse hoje, faria a sua vida perder completamente o sentido? O que é isso? Que, se você perdesse, você ficaria desesperançoso, entenderia que a sua existência não tinha mais sentido. Se veio alguma coisa ou alguma pessoa na sua resposta aí, provavelmente essa coisa é um ídolo no seu coração. Provavelmente essa coisa ou essa pessoa tomou o lugar de Deus no seu coração. A gente canta aqui um hino muito famoso que diz: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Você está declarando com isso que você quer tanto conhecer esse Deus, que você aceita que a dor seja o caminho para você conhecer. Então, deixa eu pegar o contexto desse hino famoso para perguntar para você: existe alguma dor que você não aceita pagar? Se tem alguma dor que você está dizendo: Deus, eu quero muito conhecer o Senhor, mas essa dor eu não aceito conhecer o Senhor essa dor eu não aceito pagar para conhecer melhor o Senhor. Se tem alguma dor que você não aceita pagar para conhecer melhor o Senhor, essa dor provavelmente está ligada a um ídolo que nasceu dentro do seu coração. É um exercício profundo que a gente deve fazer. Como eu falei, coisas boas. Pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser seu trabalho, pode ser o bendito celular, ou pode ser, numa análise mais profunda, até mesmo o seu ministério na igreja. O Timothy Keller sugere, baseado na experiência do profeta Jonas, que até o ministério que você exerce na igreja, pouco a pouco pode se transformar num ídolo no seu coração, de maneira que o seu ministério que você exerce no reino é algo que, na verdade, está afastando você de Deus. Você está colocando o seu ministério no lugar de Deus. É um raciocínio um pouco mais profundo, mas pode acontecer. Então, meu irmão, se você já entendeu que a idolatria é silenciosa, que ela é progressiva, que ela é muito sutil, provavelmente a parte introdutória aqui já está se esgotando, porque esse objetivo foi alcançado. Mas deixa eu fazer só uma advertência antes de passar para os outros irmãos que vão pregar. Não considere que, por ser uma nova criatura em Cristo, você está imune à idolatria. Não, Daniel, eu sou um crente já. Eu sou um crente, eu já me converti, eu tive uma experiência real com Deus. Eu me entreguei a Jesus Cristo, eu sei que Ele é o caminho, a verdade e a vida, então por isso o meu coração não tem ídolo. A nova vida que você vive em Cristo não elimina a sua natureza pecadora. A obra da carne, ela é uma constante e ela precisa ser atacada. O povo de Israel tinha acabado de vivenciar uma experiência sobrenatural com Deus e ainda assim, de maneira rebelde, criou um Deus falso para cultuar. Cada um de nós, tome cuidado com essa sutileza que dá-se dentro do nosso coração. Você pode até argumentar comigo que a lei de Moisés está revogada. Mas você não pode ignorar que quando Deus quis se comunicar com o povo através da lei, o primeiro mandamento era um mandamento que exigia exclusividade de adoração. Não tenha nenhum outro Deus além de mim. E você não pode negar que agora na nova aliança, toda a narrativa do Novo Testamento está focada na centralidade e na suficiência de Jesus Cristo. Tanto que as advertências, inclusive dos apóstolos, são severas. O apóstolo João, o apóstolo Paulo, dentre essas advertências está Gálatas 5. Dentre as obras da carne, a idolatria está lá classificada. Que Deus nos ajude e nos abençoe a compreender a sutileza da idolatria para combatê-la em nosso coração.
Boa noite, meus irmãos. Dando continuidade ao nosso sermão, Daniel nos introduziu o conceito mais atual de idolatria, que é aquilo que ocupa em nosso coração nos dias atuais, que sobressai sobre Deus em nossas vidas. E nós vamos dar sequência agora, refletindo sobre 5 alertas, 5 cuidados que devemos ter em relação à idolatria. O primeiro deles, cuidado para não chamar de gratidão aquilo que é idolatria. Muitas vezes Deus nos abençoa de uma forma ampla, de forma tão magnífica, que a gente ora bastante tempo por a chegada de um filho, a gente ora para aquela esposa que a gente está esperando, aquele marido, aquele homem de Deus, a gente ora tanto pelo emprego, distribui currículo pela cidade toda, a gente estuda para um concurso, e quando a gente recebe essa bênção, a gente deixa ela sobressair sobre o abençoador, sobre Deus. A gente pode ver um exemplo disso, na verdade, um relato sobre o que Deus quer nos falar, no livro de Gênesis, no capítulo 22, na história de Abraão e de Isaac. Quando Deus quer pôr a Abraão à prova, ele pede o seu filho Isaac em sacrifício, e Abraão prontamente atende. Só que Deus nos revela que ele não queria, em nenhum momento, matar Isaac. Na verdade, o que Deus queria era matar no coração de Abraão qualquer sentimento de idolatria que podia existir ali. E muitas vezes a gente veste de gratidão aquilo que é idolatria. A gente usa a gratidão como pretexto para idolatrar alguém ou idolatrar alguma coisa. O segundo alerta para nós trabalharmos hoje, que nós queríamos refletir, é cuidado para não deixar que a impaciência faça com que esqueçamos o que Deus fez na nossa vida. O texto que lemos de Êxodo, no versículo 1, diz o seguinte: o povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então, eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Mesmo aquele povo tendo passado por uma ação tão impactante de Deus na vida deles, sendo liberto da escravidão ali no Egito, mesmo da prova daquele amor, daquela fidelidade de Deus para com eles, eles não quiseram aceitar o tempo de Deus. Eles deixaram de confiar no tempo de Deus e decidiram assumir o controle. Quando a gente lê o texto, a gente fica até meio impactado, a gente até começa a julgar. A gente diz, como é que eles foram capazes disso? Mas, se olharmos para nossas vidas, para o nosso coração, olharmos para trás, quantas vezes nós somos ricamente abençoados, e muitas vezes começamos a duvidar do cuidado de Deus conosco, assim que surge um novo problema. Deus nos ajuda, Deus nos livra de batalhas, Deus está conosco nas batalhas, mas aí quando surge um novo problema que Deus pede para esperarmos, a gente se inquieta, a gente se agonia, e a gente acha que Deus não está mais conosco, e procura colocar em nossos corações aquilo que não é a presença de Deus. Então devemos ter cuidado e sabemos esperar o tempo de Deus em nossas vidas. O terceiro alerta que devemos ter: cuidado para não querer mudar Deus ao nosso gosto, ao nosso jeito. No versículo 2, 3, no começo do versículo 4, do livro do Êxodo, capítulo 32, diz o seguinte: Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então, os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Nós vemos aqui que Arão tentou materializar Deus conforme o povo pediu. Eles moldaram Deus que eles podem ver, tocar e controlar. Um Deus parece ser mais acessível a realizar o nosso capricho, o nosso desejo. Assim também nós queremos fazer escolhas induzindo ser a vontade de Deus. Queremos ajustar a vontade de Deus à nossa vontade, a qualquer custo. Fazendo nossos bezerros, nossos desejos, nossos bens, nossa família, até mesmo a igreja e o ministério, como o Daniel enfatizou. Muitas vezes, inclusive, nós queremos até validar os nossos pecados, como se Deus fizesse parte daquilo. Às vezes a gente tenta distorcer a palavra de Deus, o plano de Deus para a nossa vida, querendo validar o nosso pecado, fazendo com que aquilo pareça ser certo, quando na verdade a gente sabe que aquilo não vem de Deus. Às vezes a gente recebe uma proposta de emprego que vai mudar totalmente a nossa vida, a vida da nossa família, a gente abre os olhos, fica encantado por aquilo,
nós não consultamos a Deus, nós não oramos, e só pelo fato daquilo abrir nossos olhos pelo valor financeiro, pelo valor que pode trazer, a gente já acha que Deus faz parte daquilo, que Deus está incluído naquilo, quando na verdade a gente não espera Deus agir em nossas vidas. O quarto alerta para nós refletirmos: cuidado para não tirar os méritos de Deus na sua vida. Na parte final do verso 4, diz o seguinte: então disseram, povo de Israel, estes são nossos deuses que nos tiraram do Egito. A gente vê que aquele povo atribui aos outros deuses aquilo que Deus fez na vida deles. E quando eu li esse texto, eu lembrei de uma situação que aconteceu no meu trabalho ano passado. Para quem não sabe, eu sou bancário, e na agência que eu trabalhava, aconteceu uma situação onde no ano passado houveram 3 demissões em sequência, num espaço curto de tempo, de 15, 20 dias entre uma e outra. E aquilo deixou os meus colegas, assim como eu também, um pouco apreensivo, agoniado. Só que um colega sobressaiu, ele realmente ficou bastante desesperado e ele usou palavras que marcaram bastante. Ele disse que não sabia o que seria da vida dele sem aquele emprego. Ele afirmou que tudo o que ele tem, ele devia àquele emprego. Disse que o sustento da casa dele, disse que a casa que ele conquistou, o carro que ele conquistou, tudo ele devia ao banco, devia ao emprego. E é quando a gente vê um exemplo claro, quando a gente tira o mérito de Deus na nossa vida. A gente realmente, como Daniel bem falou, a gente, usando o termômetro da tristeza e desespero, aquele colega entrou em desespero e ele realmente não conseguiu enxergar Deus na vida dele. O quinto alerta que quero fazer na noite de hoje, para termos atenção, é o seguinte: cuidado para não sermos escravizados pela idolatria. Aquilo que idolatramos nos faz depender deles para nos sentirmos valiosos, enquanto Deus está a todo momento nos mostrando o quão valiosos e preciosos nós somos. Aquilo que idolatramos nos causa um medo de perdê-los, enquanto Deus está o tempo todo disposto a nos fortalecer, consolar e encorajar. O dinheiro nos promete segurança, mas para quem idolatra o dinheiro nunca é suficiente. Quanto mais ele tem, mais ele vai querer e nunca vai ser o bastante. O relacionamento nos promete um amor verdadeiro, mas esse amor verdadeiro nós só vamos ter em Deus. Nós humanos somos falhos. Se eu depositar a minha esperança de amor verdadeiro na minha esposa, ou em um comigo, num pai, na mãe, uma hora eu vou me machucar. Uma hora eu vou me frustrar, porque nós somos falhos. Tanto é que Deus nos ensina a perdoar e a sermos perdoados. E a liberar perdão. O relacionamento, um sucesso promete uma valorização, um reconhecimento. Quando a gente está bem, quando a gente está com status, vai aparecer um monte de gente jogando a gente lá para cima, jogando confete na gente, querendo surfar a onda do sucesso junto com a gente. Mas basta uma queda que tudo aquilo desaba, que tudo aquilo vai ao chão. E a gente fica escravizado numa dependência emocional terrível. E um exemplo dessa escravidão que a idolatria nos causa está no livro de Lucas, no capítulo 18, versos 18 a 23, no exemplo do jovem rico, onde aquele jovem ele tem um encontro com Jesus, só que quando Jesus pede para ele abandonar sua riqueza, a Bíblia fala que ele sai dali triste, mostrando justamente um estado de escravidão. Ele não consegue se libertar daquilo que estava dominando o coração dele. E nós temos uma mania, um costume de inverter os papéis. Muitas vezes a gente fica escravo de uma situação, de um relacionamento, que deixa dominar o nosso relacionamento, a gente deixa as circunstâncias dominar o nosso relacionamento com Deus, quando deveria ser o contrário. Às vezes, se a gente está bem com a nossa família, com nossos amigos, que a gente está em paz e harmonia, a gente tem tempo para vir para a igreja, a gente está em harmonia com Deus, a gente está lendo a palavra, a gente está orando. Mas se a gente tem uma decepção com o filho, uma decepção com a esposa, se a gente começa a se entristecer, a gente deixa aquela situação dominar, interferir na nossa relação com Deus. A gente abandona a palavra, a gente se enfraquece, a gente deixa de procurar Deus. Mesma coisa no trabalho, a gente às vezes tem uma semana cansada no trabalho e chega domingo de manhã a gente não quer vir à igreja, porque a gente está sem cabeça, a gente está exausto, a gente está esgotado, quando na verdade é para ser o contrário. É para Deus dominar todas as áreas da nossa vida, é para Deus ser o dono do nosso trabalho, das nossas relações profissionais, nossas relações pessoais, nossas relações familiares, e a gente deixa muitas vezes esse papel se inverter. Eu queria só encerrar essa segunda parte do sermão
deixando uma afirmação para a gente guardar no nosso coração e refletir. Os ídolos nunca podem sustentar o peso da nossa adoração. Os ídolos sempre nos escravizam, enquanto Deus nos liberta. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Boa noite, irmãos, graça e paz. Já fomos muito abençoados na noite de hoje, né? E eu creio que Deus continuará falando aos nossos corações. O Daniel, ele trouxe um fato super relevante, né? Ele trouxe aqui a abordagem que a idolatria, ela é algo sutil, mas ainda assim muito presente em nossas vidas. E essa idolatria, esse coração corrupto do homem, né, que tende a essa busca por um ídolo, para que ele venha se curvar, ele é um risco que nós temos, independentemente da nossa idade, independentemente do contexto que nós estamos inseridos, e precisamos estar atentos a isso. O Luizinho também falou que a idolatria, ela traz um risco de transformarmos muitas vezes bênçãos que recebemos em ídolos. E também de moldar, ou querer moldar, na verdade, o caráter de Deus às nossas vontades, né? A gente muitas vezes quer que Deus se curve às nossas vontades, buscamos algo, pretendemos algo, e isso traz certas frustrações. Trazendo para esse contexto, né, e até um período histórico, não muito anterior, mas antes dessa construção, desse ídolo, desse bezerro de fundição, tem um trecho que eu queria que os irmãos lessem comigo, que ele se encontra em Êxodo 12, versículos 35 e 36. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graças aos olhos dos egípcios, e esses lhes davam o que pediam e despojaram aos egípcios. Por que é que eu trouxe esse trecho específico? Vocês já pararam para pensar como foi construído, na verdade, esse bezerro de ouro? De onde é que veio esse ouro? E eu até estava comentando, né, com os meus colegas, né, quando estávamos construindo o sermão, que eu disse, cara, eu vou trazer algo relacionado com essa matéria da construção do bezerro de ouro. Contextualizando, é interessante que a gente entenda que esse ouro, essa prata, essas roupas que os egípcios deram, foi um despojo do período de escravidão do povo de Israel. Então, Deus deu a oportunidade e o privilégio de uma grande bênção. Só que muitas vezes nós transformamos a nossa bênção num objeto de idolatria. Esse ouro que poderia ser utilizado para a manutenção daquele povo durante o período que eles estariam no deserto, esse ouro que poderia ser utilizado com outra finalidade, até para abençoar a vida dos próprios egípcios, eles se tornaram o objeto de adoração, porque eles transformaram aquele ouro que foi dado, né, em despojo, num bezerro de ouro para ser adorado. Nas nossas vidas, isso muitas vezes não é diferente. E eu digo isso, irmãos, porque eu me coloco nessa posição e eu sei que com os irmãos também pode não ser diferente. Um filho, né, como já foi abordado pelo Luizinho, ele pode ser um objeto de idolatria. E a gente orou, a gente buscou tanto essa bênção, e aquela bênção ela tornou-se um ídolo. Uma casa que você quer comprar, um concurso que você quer passar, tudo isso pode ser uma grande bênção. E muitas vezes nós recebemos aquela bênção e não sabemos o que fazer com ela e como a gente pode glorificar a Deus adorando com aquela matéria, com aquela algo concreto, né, que a gente recebeu de Deus sem saber como utilizá-lo. Isso é um grande risco para a nossa vida como um todo. Isso é um grande risco porque a gente tira a centralidade de Jesus da nossa vida e coloca outra coisa. Pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser uma circunstância, pode ser um processo que a gente está enfrentando, e aquilo ser um objeto de idolatria que vai nos afastar e nos tirar, né, da centralidade da vontade de Deus, né? E trazendo para essa dinâmica ainda da idolatria, é interessante que a gente entenda que existe uma grande armadilha que é o coração dividido. E a gente percebe isso claramente quando Jesus Cristo fala que a gente não pode servir a dois senhores.
A gente não pode servir a Deus e ao mesmo tempo a gente servir a Mamon. O Daniel ele trouxe essa abordagem, né, que o dinheiro ele pode ser uma grande bênção, mas o amor ao dinheiro ele é uma raiz, né, de males. A gente trazer a centralidade da nossa vida, qualquer outra forma, qualquer outro objeto que não seja Jesus Cristo, isso é uma idolatria. Porque como Daniel mencionou ali nos primeiros mandamentos, né, Deus ele é o único que é digno de ser adorado, né? Como a canção que nós acabamos de entoar, ela falou, eu sou Deus, eu sou Deus de perto, eu não sou Deus de longe, e eu ainda considero que ele é Deus de perto e Deus de longe também, né? Mas no contexto ali poético, talvez o compositor ele quis trazer a visão que, diferentemente dos ídolos, que são deuses que não ouvem, diferentemente de deuses que não falam, o nosso Deus ele ouve, o nosso Deus ele fala, e o nosso Deus ele também transforma. Em Mateus 6, o trecho que eu tinha citado aqui para vocês, fala que ninguém pode servir a dois senhores. E ao mesmo tempo que a gente tem essa percepção, né, do coração que ele é dividido, precisamos entender que Deus também nos faz um convite à renúncia. Precisamos renunciar. O Luizinho ele citou aqui um pouco, né, sobre o jovem rico. E, na verdade, né, o coração do jovem rico, ele não estava disposto a servir ao Senhor, que quando ele foi confrontado, quando ele foi questionado, ele entristeceu seu coração, porque o amor que ele tinha aos seus bens era muito maior do que o amor que ele tinha a Deus. Isso acontece na nossa vida, irmão. Se a gente não tomar cuidado e não estiver diante de Deus e constantemente em oração, em súplicas e exercitando as nossas disciplinas espirituais, né, a gente traz essa dificuldade de relacionamento com Deus e, consequentemente, teremos mazelas em nossa vida como um todo, né? Nas nossas carreiras, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos interpessoais, em todos os ambientes, a gente pode ter essa tendência a idolatrar, a tendência a se curvar a um bezerro de ouro. Eu quero trazer aqui para vocês, né, um vídeo, né, um pequeno vídeo, né, tá sendo exibido, pode ser exibido agora, de um personagem específico que poderia ser eu e você. É um personagem fictício, é claro, né, de uma obra muito famosa. Após nós assistirmos esse vídeo, eu irei contextualizar para dizer que a idolatria aqui estava presente de uma forma muito poderosa e destrutiva. Nós precisa do precioso. Eles roubaram ele da gente. Malditos hobbits pequeninos, malvados, mentirosos, falsos. Não, mestre. Sim, o precioso, falso. Eles vão enganar você, machucar você, mentir. O mestre é meu amigo. Você não tem amigos. Ninguém gosta de você. Eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Você é mentiroso. E é ladrão. Não, eu odeio você. Eu odeio você. Onde estaria sem mim? Sobrevivemos por minha causa. Nunca mais. O que disse? Vá embora e nunca mais volte. Nós precisa do... Pesado, né? Quem assistiu O Senhor dos Anéis, né, lembra desse personagem que é um clássico. Esse aqui é o Sméagol e também é o Gollum. O Sméagol, na verdade, ele seria um personagem bom, mas ele foi corrompido pela busca incessante ao Anel do Poder, esse anel que destruiu e desfigurou a imagem do Sméagol, transformando ele no Gollum. Aqui essa cena ela é um diálogo, né, do Sméagol, né, com o próprio Gollum, porque ele tinha esse dualismo, essa dupla personalidade que foi causada também pela destruição que a obsessão que ele tinha pelo anel trouxe para a vida dele. Ele foi desfigurado em sua identidade, ele foi desfigurado mentalmente, ele foi desfigurado fisicamente e ele trouxe uma obsessão autodestrutiva para deixá-lo dessa imagem que, consequentemente, não é a imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos entender que qualquer ídolo que a gente traz para as nossas vidas, trazendo o poder,
como o anel tinha ali para o Sméagol, ele tem essa capacidade destrutiva. O Sméagol, ele começou a viver de forma isolada. Ele começou a viver um dualismo dentro da própria mente dele, e esse aí é o diálogo entre a parte teoricamente boa, mais triste, e aquele que seria mais incisivo, mais forte e que estava dominando. O pecado, meus irmãos, ele tem esse poder de nos destruir. O pecado, o ídolo, na verdade, ele tem esse poder de desfigurar a nossa identidade, nosso caráter, que Cristo nos formou, que Deus nos formou. Deus nos fez para que sejamos a imagem e semelhança dele. E a partir do momento que colocamos ídolos nas nossas vidas, que tiramos a centralidade de Jesus, a gente perde o nosso caráter, a gente perde a nossa identidade e a gente fica desfigurado, assim como o personagem Sméagol, né? Trazendo aqui também uma visão bíblica e que se encontra ali em Mateus 6:21, o Jesus Cristo falou que porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, o nosso coração, na verdade, eles têm que estar centralizado em Cristo, em Deus. Nosso coração deve estar voltado para fazer e cumprir constantemente a vontade de Deus. E eu trago até uma visão particular minha, né? Um risco da espera. E por que eu trago sobre esse risco da espera, né? Acho que todos os irmãos aqui, não é segredo nosso, também não há nenhuma dificuldade, sabe que Laila e eu estamos aí nesse processo de espera, de busca da paternidade, da maternidade, e muitas vezes a gente pensa, mas eu posso transformar um filho no futuro em um ídolo. Então, quando chegar aos filhos, eu tenho que tomar muito cuidado para não transformá-lo no ídolo. Eu digo mais, no nosso caso, o processo de espera também poderia ser um ídolo, mas a gente tem se policiado constantemente e colocado as nossas vidas diante de Deus para que no processo de espera a gente glorifique o nome dEle, porque essa espera poderia tirar a nossa vontade de adorar, poderia tirar a nossa vontade de glorificar a Deus, de servir, de ser alegre, de cumprir o propósito do nosso casamento, de um fazer feliz ao outro e principalmente de um aproximar o outro de Cristo. Então, qualquer forma destrutiva que a gente possa dar vazão para as nossas vidas é uma construção de um ídolo. E eu, como todos vocês também, né, precisam, ou nós precisamos, na verdade, de desconstruir constantemente esses ídolos, quebrando literalmente os bezerros de ouro. Então é hora, irmãos, de derrubar os bezerros de ouro, é hora de destruir, assim como Moisés fez, quando ele desceu lá do monte, né, e viu o povo adorando, de pegar esse bezerro de ouro e jogar ali, para que ele seja destruído literalmente no fogo. Cada pecado, do pequeno ao grande, não existe hierarquia de pecado, o que muda são as consequências, a gente precisa desconstruir. Cada ídolo que a gente constrói diariamente, que a gente coloca nas nossas vidas, ele precisa ser quebrado, ele precisa ser jogado no fogo, porque isso fará com que nós nos aproximemos cada vez mais de Cristo. E o nosso chamado hoje é um chamado para um coração inteiramente disposto e voltado para Deus. Se a gente tiver que nos dobrar, que essa curvatura da nossa coluna, né, como ali no texto ele fala sobre a dura cerviz do povo, mas que seja um ato de adoração, que a gente se curve diariamente ao nosso Senhor e à vontade dele nas nossas vidas, né? Então, o nosso chamado prático é justamente esse, né? A adoração é para que a gente quebre qualquer bezerro de ouro das nossas vidas e que a gente construa, na verdade, né, um caráter cada vez mais parecido com o do nosso Senhor. Para finalizar, eu tenho aqui uma frase que eu achei super interessante, que diz o seguinte: os ídolos prometem, mas não cumprem. Deus promete e Ele cumpre. E que a gente tenha isso sempre nas nossas mentes e que a gente tenha essa certeza nos nossos corações. Porque o ídolo ele não consegue ouvir, o ídolo ele não enxerga, o ídolo ele não consegue responder às nossas orações. E Deus sim, Ele pode e Ele fará tudo aquilo que esteja de acordo com a vontade dEle e de acordo com o propósito dEle para as nossas vidas. E para a gente finalizar, eu queria fazer aqui uma oração e pedir a Deus para que Ele esteja conosco, nos ajudando a identificar e a destruir os ídolos que a gente constrói diariamente no nosso dia a dia. Oremos.
Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, ó Pai amado, para glorificar o Teu nome, para Te exaltar, para estudar a Tua palavra, ó Pai. E nessa hora nós clamamos, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, para que a gente identifique em nossas vidas, ó Pai, quais são os ídolos que têm nos afastado do Senhor, que a gente sirva somente a Ti, ó Pai, e que a gente enxergue a Tua vontade em cada passo, em cada momento, em cada fase das nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda, nos dá forças, ó Pai amado, para quebrar qualquer bezerro de ouro que a gente eventualmente venha construir. Nos orienta e nos dá discernimento para que o nosso caráter sempre reflita a Cristo e que a gente não seja desfigurado pelo pecado e pela idolatria, porque a nossa imagem, a nossa semelhança sempre será Tua e essa é a Tua vontade, e esse é também o nosso desejo. Fica conosco, ó Pai amado, no restante desse dia, dai-nos uma semana abençoada na Tua presença, e essa oração nós fazemos em nome de Jesus, amém.